Você deseja ler e entender a Bíblia, entretanto não sabe por onde começar? Além disso, se sente perdido com a ordem da leitura? Neste vídeo te ajudarei a descobrir a melhor maneira para você começar a ler a Bíblia do zero, pois no início, sua leitura e entendimento pode parecer difícil. Por isso, apresentarei as maneiras mais comuns de leitura da Bíblia, bem como, por último e não menos importante, um mapa de leitura. Sim, uma recomendação de em qual ordem ler os livros da Bíblia para facilitar seu entendimento das Escrituras. Olá, meus amigos! Você está no Poderosa Palavra. Aqui você assistirá mensagens devocionais para alimentá-lo com a palavra do Senhor, bem como reflexões. Por isso, se você quer ouvir mais da palavra de Deus, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Indo direto ao ponto, a primeira informação para você ter em mente é: não existe uma regra de leitura da Bíblia. No entanto, é importante ressaltar que a Bíblia, em sua estrutura, é um conjunto de livros, e estes possuem gêneros literários distintos. Por isso, você perceberá, por exemplo, uma diferença entre o livro de Salmos e um dos Evangelhos. A segunda informação que você precisa ter em mente é: toda a Bíblia, seja no Antigo ou Novo Testamento, aponta para Jesus. E por isto, vou explicar a vocês as 3 maneiras mais adotadas de ler a Bíblia e, além destas, como eu recomendaria a qualquer novo cristão iniciar sua leitura e o porquê por este caminho será mais fácil sua compreensão da Bíblia. Então, se você não sabe por onde começar, assista este vídeo até o final. Uma das 3 maneiras mais comuns da leitura da Bíblia é a devocional. Seu principal objetivo é aumentar seu relacionamento com Deus, estudando e meditando em sua palavra. A leitura devocional é feita diariamente, normalmente lendo poucos capítulos, cerca de 2 ou 3. Ela funciona como uma ferramenta diária te conduzindo em seu dia a dia, bem como em todos os projetos que você apresente diante de Deus. Geralmente, na leitura devocional não há exatamente uma ordem a ser seguida. Você escolhe um dos livros para meditar. A escolha pode ser baseada em uma pregação, culto ou na indicação de um amigo. Digamos que você está prestes a começar um projeto. Ao ouvir uma pregação sobre Neemias, sentiu que esta era uma boa palavra para meditar e orar ao Senhor. Como disse, a principal ideia é buscar intimidade com Deus. Entretanto, fica a advertência: tenha cuidado para não mudar de livro a cada nova mensagem. Leia o livro escolhido por inteiro. Medite na palavra lida e em seu contexto. Ore e peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração e lhe trazer entendimento. Embora seu objetivo não seja a leitura completa da Bíblia, ela é fundamental a todo cristão. Lembrem-se, a leitura devocional deve ser diária, pois também está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sugiro a você fazer sua leitura devocional logo pela manhã, antes de começar seu dia, pois assim você o começa buscando a presença de Deus.
não há melhor forma de começar o dia. A segunda maneira mais comum de ler a Bíblia é a leitura livro a livro, ou seja, nesta você começa lendo Gênesis e segue os livros até Apocalipse. Como mencionei antes, não existe uma regra para começar a ler a Bíblia. Todavia, se você está lendo pela primeira vez e eu ainda não tenho o hábito de ler a Bíblia frequentemente, a leitura livro a livro talvez não seja a mais indicada para você, porque existem passagens no Antigo Testamento que podem ser mais difíceis de compreender. Além disso, esta leitura pode trazer uma dificuldade do entendimento da ordem dos acontecimentos, pois a ordem canônica da Bíblia não está alinhada em ordem cronológica. Dito isto, recomendo esta leitura para um momento posterior em sua caminhada cristã. A leitura cronológica é a terceira e talvez mais pesquisada forma de ler a Bíblia, porque nela, os livros da Bíblia são lidos na ordem cronológica, ou melhor dizendo, seguindo a linha do tempo histórica para os acontecimentos narrados na Bíblia. Como disse anteriormente, a ordem canônica não está numa sequência temporal. Por exemplo, no Antigo Testamento eles geralmente são divididos assim: livros de Moisés, livros históricos, livros de sabedoria e poesia e livros proféticos. Então, se você está lendo a Bíblia pela primeira vez e seguir a ordem canônica, provavelmente se sentirá perdido em alguns momentos. Agora você pode estar se perguntando: mas como posso saber a ordem cronológica correta? Quero ler seguindo a ordem dos acontecimentos. Bem, se seu desejo é começar sua leitura nesta ordem, me permita sugerir a você a aquisição da Bíblia de Estudo Integrada da editora Thomas Nelson. Ela foi lançada em ordem cronológica. Com ela, você não precisará pesquisar em qual ordem ler a Bíblia. Eu deixei um link na descrição do vídeo, caso, assim como eu, você também tenha interesse na leitura cronológica. Contudo, calma! Agora que apresentei as formas de leitura da Bíblia mais comuns, por último e não menos importante, quero deixar de presente para você um mapa de leitura. Sim, isso mesmo, um mapa de leitura para você que chegou até aqui e está buscando uma forma de ler e entender a Bíblia. Esta é minha recomendação de leitura àqueles que começam do zero e desejam ler toda a Bíblia pela primeira vez. Quando você nunca leu a Bíblia ou conhece algumas passagens, é natural tentar a leitura livro a livro, ou pesquisar e realizar a leitura cronológica. No entanto, esta última, embora também seja um bom caminho para iniciantes, pode trazer alguma dificuldade durante a leitura do Antigo Testamento. Por essa razão, permita-lhe sugerir uma ordem personalizada. Todavia, lembrem-se, o importante é meditar na palavra do Senhor. Independente de qual será sua escolha de leitura, tenha em mente que você está lendo a palavra de Deus. Mas qual seria esta ordem? Vamos lá. No início do vídeo eu disse que toda a Bíblia aponta para Jesus. E por isso, nosso mapa começa com o Evangelho de João. Dentre os vários motivos a citar, porque nele o apóstolo João já lhe apresenta no primeiro capítulo um ensinamento muito importante. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus é Deus. O primeiro capítulo do Evangelho de João é riquíssimo e já nos revela quem é Jesus, bem como que por meio dele todas as coisas foram criadas,
e não menos importante, quem o reconhece como Senhor e Salvador, recebe o direito de ser chamado Filho de Deus. Por essas razões, nosso ponto de partida será o Evangelho segundo João. Prosseguindo com nosso mapa, conheça o ministério de Jesus lendo os outros evangelhos. Você aprenderá ensinamentos preciosos do Mestre para a sua vida, como o famoso Sermão da Montanha, ou os diálogos de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana, dentre tantas outras passagens. Então siga, lendo Marcos ou Mateus e Lucas, pois este último se conecta com seu próximo livro, Atos dos Apóstolos. Em Atos você entenderá os acontecimentos após a ressurreição de Jesus, como por exemplo Pentecostes, onde foi derramado o Espírito Santo sobre os discípulos, o início da igreja primitiva e a conversão de Paulo, dentre tantos outros fatos. Se você decidiu comprar a Bíblia de Estudo Integrada que sugeri, ela interpõe a maioria das cartas do Novo Testamento com o livro de Atos. Por esta razão, basta ler de Atos em diante, pois ela coloca todos os livros em ordem cronológica. Caso contrário, sugiro que conclua a leitura de Atos. Em seguida, leia as epístolas. Esta é sua ordem cronológica. Lendo as epístolas, você aprenderá e conhecerá a doutrina da Igreja do Senhor. Talvez agora você se pergunte, mas e quanto ao Apocalipse? Bem, nada impede sua leitura após as cartas, inclusive porque no livro, o Senhor Jesus deixa esta promessa a seus leitores dizendo: Feliz aquele que lê a palavra desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. No entanto, embora nos evangelhos Jesus nos deixe seu sermão escatológico, ainda há no livro de Daniel uma revelação dada por Deus sobre o fim dos tempos. Por isso, antes de ler Apocalipse, recomendo a leitura do Antigo Testamento. Assim você terá lido e estudado todas as revelações da Bíblia sobre o fim dos tempos antes de Apocalipse. Sendo assim, continuaremos nosso mapa com os livros de Moisés e Jó, tendo em vista que, pela maioria dos teólogos, Jó viveu na época dos patriarcas. Então seguimos nosso mapa com Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, onde você conhecerá a história da criação e a queda do homem, a fuga do povo de Deus do Egito até a morte de Moisés. Deixo, porém, um adendo. Antes de ler Deuteronômio, recomendo que leia o Salmo 90. Ele é uma oração de Moisés. Após conhecer as histórias dos patriarcas, avançaremos às conquistas do povo de Deus, agora liderados por Josué, passando pelo governo do povo mediante juízes levantados por Deus, até a unificação do reino com Davi assumindo o trono de Israel, e em seguida deixando o reino nas mãos de Salomão, seu filho, construindo assim mais uma etapa de nosso mapa. Após a conquista da Terra Prometida, seguiremos com os livros que nos contam como Israel se tornou um reino dividido e como a rebeldia do povo trouxe o juízo do Senhor sobre eles, os levando ao exílio. Após ler Lamentações, nossa jornada nos leva aos livros que narram como foi o retorno do povo de Israel após seu exílio. E, finalmente, completando nossa jornada, o livro de Apocalipse.
Esta é minha recomendação para você que está iniciando a leitura da palavra e deseja uma rota ou mapa completo para direcionar sua leitura da Bíblia. Tendo uma melhor compreensão da cronologia bíblica, bem como entendendo que em seu contexto toda a Escritura aponta para Jesus. Se vocês estão gostando deste vídeo, não deixem de dar um like, compartilhe com seus amigos e caso não seja inscrito, se inscreve no canal. Mantenham-se firmes, mantenham-se fortes, leiam muito e até a próxima.